hino gostoso, glória a Deus. Som. Tá vivo? Quem quiser abrir para a liturgia, livro do Gênesis, capítulo 6. Vamos à nossa liturgia, livro do Gênesis, capítulo 6, o versículo 1 diz assim: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, pedindo primeiramente pela minha vida, que eu possa transmitir a palavra com graça, com discernimento, que eu possa ser um instrumento na tua mão para falar ao coração dos meus irmãos, que eu possa ensinar a tua palavra de maneira bíblica, Pai. Oro também por tua igreja, que o Senhor venha operando poderosamente, edificando a tua igreja, que o Senhor venha nos ensinando, Senhor, como usarmos a tua palavra no nosso dia a dia. Vem com o teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Amém. Deixa eu abrir minha garrafinha de água aqui, deixar aberta. O que acontece? Só recapitulando, nós fechamos o capítulo 4 e 5. O que nos marcou o capítulo 4? Primeiro homicídio da história. Caim mata Abel. Aí Caim se afasta da sua família, se afasta do seu meio. E começa toda aquela linhagem que nós vamos ver que foi o nascimento de Jabal, de Jubal, de Tubal-Caim, de Noemá. O primeiro bígamo da história, Lameque. Toda a confusão, a terra já começa a se encher de violência. E aí na sequência, como nós vimos domingo, a Bíblia nos traz a genealogia de Sete. O que nós aprendemos na genealogia de Sete? Além daquelas coisas práticas, por exemplo, que Noé foi contemporâneo entre Enos e Abraão, e Sem foi contemporâneo entre Enos e Jacó, aprendemos principalmente o quê? Qual o ensino que eu tiro de Gênesis 5? Uma família que serve a Deus, uma família que o principal daquela família é andar com o Senhor. Esse talvez é o principal ensinamento que a gente tem no capítulo 5. Por quê? Porque quando a gente chega no capítulo 6, a gente chega aqui, gente, Gênesis 6, principalmente do versículo 1 ao 8, talvez seja o texto mais difícil de toda a Bíblia. Para vocês terem uma ideia, nós que somos estudiosos da Bíblia, não temos certeza absoluta de nada nesse capítulo. O que existem são hipóteses, o que existem são teses. Nós vamos, inclusive, entre hoje e domingo, estudar as 4 principais visões que tem dessa passagem aqui. Mas enquanto a gente estuda isso, qual é o principal alvo dessa passagem? Primeira coisa, multiplicaram-se os homens. Você fala, nossa, que bom, multiplicou o homem, obedeceram o que Deus falou no Jardim do Éden, que Deus falou, sede fecundos, multiplicar e encher a terra, maravilha, nota 10. Só que veja, quem se multiplicou foram homens pecadores, que não amavam a Deus. Então aqui a gente aprende um princípio. Quando a humanidade se multiplica, por causa da sua natureza caída, juntamente com aquilo, o pecado se multiplica. Quando o pecado se multiplica, gente, entrou pecado, atrai juízo. Seja isso na vida de um povo, seja isso na vida de uma nação, seja isso na vida de um crente, de um indivíduo comum.
Quando o pecado aumenta, você vai atrair juízo. Outra coisa que a gente vai aprender nesse capítulo junto, a mistura. Eu conheço pastores que usam esse capítulo para falar de casamento. Por quê? Qual foi o grande problema na terra por causa do dilúvio? A mistura. A Bíblia fala, nós vamos ver junto no capítulo, que Noé era perfeito em suas gerações. E achou graça diante de Deus. Então o que a gente percebe? A geração de Noé não se misturou com a geração de Caim. E não entrou na contaminação espiritual que a gente entende que aconteceu aqui. Por quê? Sempre que o cristão se mistura a nível de casamento, a nível de julgo, a nível de amizade, a nível de convivência íntima, com pecadores, principalmente aquele tipo de pecador que a gente tem aqui, que é o iníquo. Porque veja, se eu tivesse que me afastar dos pecadores, nem para a igreja eu podia vir. Eu era o primeiro que vocês não podiam conviver. Por quê? Porque nós somos pecadores, mas existe uma diferença entre pecado e iniquidade. Iniquidade é a prática constante. Iniquidade eu sei que é pecado, mas eu entro em transgressão contra Deus e não estou nem aí. Sempre que o crente se mistura com esse tipo de gente, se mistura com esse tipo de pessoa, ele vai ter consequência. Inclusive, até nesse caso, pode atrair juízo. Gente, a palavra fala, sede santos porque eu sou santo. O que é ser santo? Ser santo é ser separado das coisas que Deus odeia. Se eu quero saber como que tem que ser minha maneira de agir, a minha maneira de pensar, todas as minhas atitudes, eu tenho que ver o que Deus odeia na Bíblia. Se Deus odeia, eu odeio. Se Deus manda eu me separar, eu me separo. Se eu não faço isso, eu tenho consequência. Esse é o principal ensino de Gênesis 6. É um capítulo extremamente rico na teologia. Nós vamos estudar coisas, no meu modo de ver, muito legais. Mas sempre que eu estudo, eu tenho que ter esse foco. Qual que é? Atrair pecado. Crescimento do número de pecadores e crescimento da transgressão. Mistura. Seja ela com pessoas iníquas ou seja ela com o mundo espiritual. Porque veja, embora eu seja lavado e remido no sangue do Cordeiro, fui resgatado por Cristo, a Bíblia, todo momento, ela me alerta para a maneira que eu ando, andar em santidade, purificai-vos de toda imundícia, afastados de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. É uma ordem, está no imperativo. E muitas vezes eu, crente, não faço. E aí as coisas começam a não funcionar na minha vida, e eu começo a ver que começam a ter consequências, coisas começam a acontecer erradas. E às vezes a resposta está ao meu alcance. Basta eu corrigir algumas coisas, algumas práticas, que automaticamente tudo vai no lugar. Quando eu leio esse capítulo aqui, eu vejo o que acontece quando todo esse pecado, quando toda essa mistura, quando toda essa contaminação espiritual entra na terra. Agora, em se tratando do capítulo 6 do Gênesis, gente, primeira coisa, nenhum teólogo pode afirmar 100% o que está escrito nesse capítulo. Talvez nós só vamos saber o que aconteceu aqui realmente quando estivermos na glória com o Senhor. Lógico, toda a igreja, ela escolhe uma visão que melhor agrada. Mas para vocês terem uma ideia, como esse capítulo é complicado, a visão que eu tinha até mais ou menos 4 anos atrás, é a segunda que eu acho menos provável hoje. Porque surgiram elementos em que eu percebi que não era a melhor visão. Então, para vocês terem uma ideia, se alguém essa visão que eu tinha há 16 anos, eu queria nela. Até que eu me deparei com alguns estudos daquela BBN Rádio. Os irmãos, alguns até aqui ouvem ela, já viram algumas palavras. E eu comecei a ver argumentos muito fortes que apontavam outro sentido. Então, assim, a coisa mais normal, você cruzar um irmão que pensa diferente. O que acontece? Aquele irmão está pensando de maneira bíblica.
porém ele não tem como provar aquilo. Sabe aquela discussão que existe sobre eleição? Eleição incondicional, eleição pela presciência, é uma coisa que até enquanto existir igreja, vai haver esse tipo de confusão. Amém? Então vamos reler novamente o Gênesis 6. Então, vamos lá. Gênesis 6:1. Aconteceu que como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Nós vamos, a terceira palavra sobre esse capítulo, falar sobre os 120 anos. Hoje nós vamos falar sobre os filhos de Deus e as filhas dos homens. E vamos falar um pouquinho sobre os gigantes. Versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe seu coração, e disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. O que a Bíblia narra? A Bíblia narra o seguinte: que havia um grupo chamado Filhos de Deus, que quando viram mulheres bonitas, se relacionaram com elas. Ao se relacionar com elas, a Bíblia aponta que a descendência deles produziu gigantes. Mas para vocês terem uma ideia, esses gigantes aqui a Bíblia chama de Nefilim. Outro dia eu estava conversando com um dos diretores da Trinitariana, que ele é do corpo de tradução da Bíblia. Aí eu sugeri para ele, eu falei: pastor, por que em vez de vocês traduzirem por gigante, vocês não traduzem com a palavra original Nefilim? Porque a palavra é muito ampla. Por exemplo, Nefilim quer dizer caído. É muito mais amplo. E aí nós vamos discutindo por quê? Porque os antigos, os mestres judaicos, eles sempre encaravam Nefilim como gigante. Aí a igreja mundial ocidental assimilou isso nas suas traduções. Mas nós não temos documentos tão fortes que possam dizer 100% são gigantes. Porque a palavra caídos aponta para uma amplitude muito maior. Mas veja, é uma tradução correta. Nós vamos ver mais à frente o surgimento desses gigantes, como aconteceu. Mas para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando. Nós estamos falando que um grupo chamado Filhos de Deus se relacionou com mulheres formosas, e o resultado foram gigantes. Esses gigantes, não só isso, o versículo 4, olha o que fala, a parte B dele. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Existem os comentários judaicos, que são chamados os Targums e os Talmudes. Eles dizem que na antiguidade, antes do dilúvio, grandes reis surgiram, que eram esses gigantes, e eles tomaram para si haréns de 40, 50, 60 mulheres, e dominavam regiões inteiras com mão de ferro. Eram guerreiros extremamente exímios. Imagina um ninja hoje. Era o que esses varões de renome eram. Os rabinos antigos, inclusive, diziam que eles tinham esse poder militar por causa da influência de espíritos malignos. Nós vamos ver mais à frente como aconteceu isso. Agora, qual que é a pergunta aqui? Quem são os filhos de Deus? Quem são as filhas dos homens? A primeira hipótese que tem aqui é a seguinte: eles dizem o quê? Que filhos de Deus
foram reis da antiguidade, que alegaram para si serem divinos, serem mandatários diretos do próprio Deus, e que filhas dos homens eram mulheres bonitas que foram selecionadas para formar grandes haréns. E que a consequência desse relacionamento foram descendentes desses reis, que foram grandes guerreiros, também comissionados por Deus, entre aspas, e assim surgiram esses grandes feudos da antiguidade. É uma visão? Sim. Qual é o problema dela? Eu não tenho uma referência na Bíblia que possa sustentar essa visão. Eu não tenho uma passagem, eu não tenho um indício, eu não tenho nada. Por quê? Porque a palavra filhos de Deus, no hebraico original, é Benai Elohim. Elohim é um dos nomes de Deus. E a palavra filhas dos homens é Benai Adam, em hebraico. Não tem nada a ver com o rei, não tem nada a ver com o guerreiro, não tem nada a ver com o príncipe. Então eu entendo, meu modo de ver, que essa é a visão mais fraca que tem. Quem gosta dela? Lembra que eu falei dos teólogos liberais? Que dizem que a Bíblia é cheia de mito e que você não deve acreditar na Bíblia? Que a Bíblia não é a palavra de Deus? Os teólogos liberais amam essa visão. O cara fala, filhos de Deus aqui são reis, que diziam que eram divinos, casaram com as mulheres mais bonitas da época e geraram outros reis, que também diziam que eram divinos. Só que aí, para se autopromover, eles diziam que eram gigantes. Quando ia fazer uma pintura, fazia a figura do cara. Mais ou menos era assim. O cara era do tamanho do João, que é o jovenzinho de 12 anos. Quando ia fazer a pintura do João, pintava no tamanho do Júlio. Mais ou menos é o que eles faziam. Gente, essa não é uma visão bíblica. Nós temos que ensinar que é para vocês saberem, porque um dia pode acontecer que você entre no YouTube ou você vá numa igreja e que o pastor vai ensinar isso. Mas assim, não tem menção bíblica, não tem rastro nenhum, não tem nada. A nossa autoridade tem que ser a Bíblia. Qual que é a segunda visão? Essa segunda visão, para vocês terem uma ideia, a maioria dos mestres brasileiros acata ela. É uma visão bíblica, é uma visão correta. Como diz o Granconato, como diz o Nicodemos, é uma visão que eu gosto muito. Que essa visão ensina o seguinte: filhos de Deus é a linhagem de Sete. E inclusive, tem um irmão que faleceu esse ano, final do ano passado, chamado R.C. Sproul, que ele tem todo um tratado na internet defendendo essa visão. E aí ele coloca alguns versículos explicando por que os filhos de Deus são a linhagem de Sete. Vamos dar uma olhadinha nesses versículos. Vamos abrir primeiro, livro do Êxodo, capítulo 4. Você vai sair de Gênesis. Êxodo 4, versículo 22. O Senhor falando com Moisés. Então o Senhor diz assim: então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Então essa é a primeira passagem que muitos dos teólogos dessa linha, inclusive o R.C. Sproul, diz que aqui prova que a linhagem de Sete são os filhos de Deus. Que outra passagem que ele usa? Vamos lá, Deuteronômio, 3 livros à frente, capítulo 1. Vai passar por Levítico, vai passar por Números e vai para Deuteronômio, capítulo 1. Versículo 31. Diz assim: como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andaste, até chegardes a esse lugar.
Esses irmãos defendem que ao chamar o povo de Israel de filho, os filhos de Deus lá no Gênesis é a linhagem de Sete, porque era o povo de Deus. Mais uma passagem em Deuteronômio, Deuteronômio 14, vamos lá? Os irmãos agora viraram hermeneutas. Deuteronômio 14, versículo 1. Olha que interessante, esse aqui é um versículo forte. Filhos sois do Senhor, vosso Deus. Não vos dareis golpes, nem fareis calvo entre vossos olhos, por causa de algum morto. Que passagem que é essa? Essa passagem é que havia uma prática quando morriam as pessoas, havia um culto em que eles rapavam a cabeça em homenagem aos mortos. Havia um outro culto também, onde eles faziam imagens com cortes no corpo, que é o que hoje em dia se chama de escarificação, colocando a figura de um morto. Então Deus, ele compromete ele reprova essas práticas. Mas ele abre a passagem falando, filhos sois do Senhor. O que o R.C. Sproul, que é o cara que divulgou mais essa visão, falou? Que aqui está dizendo que são filhos de Deus. Que é o povo que ama Deus. Como é o povo que ama Deus? Quem amava Deus antes do dilúvio? A linhagem de Sete. Aí eles usam essa passagem. E aí ele vai para o Novo Testamento. Vamos lá para o final da Bíblia. Entre outros textos, vamos para 1 João, capítulo 3. Se você chegar no Apocalipse, você volta a 3 livros. 1 João, capítulo 3. Eu vou ler o versículo 1 e 2. Vede, quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Versículo 10. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. O que o R.C. Sproul fala? Que essas passagens mostram que quem teme a Deus é chamado de filho de Deus. E que no versículo 10 aparece uma separação entre filhos de Deus e filhos do diabo. Essa mesma separação, ele diz que aparece lá no Gênesis, que é os filhos de Deus e as filhas dos homens. Qual que é o problema disso? Veja, primeira coisa, no Novo Testamento, é o único lugar da Bíblia em que esse termo é usado no grego para identificar a igreja. Somente na igreja nós somos chamados individualmente filhos de Deus. No Antigo Testamento, os textos que nós lemos, a palavra que está lá no original, não é Benai Elohim. Qual que é o problema? Imagina se eu saio interpretando a Bíblia, pegando uma palavra com um uso comum e querendo pegar uma outra palavra diferente e dizer que é a mesma coisa. É o que os irmãos tentam fazer aqui. Quer ver um exemplo bem interessante? Vamos voltar lá no Gênesis, Gênesis capítulo 4. Versículo 7. Gênesis 4, 7. Não, acho que é o 4,17. 4,17, que saiu errado aqui na minha digitação. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque,
E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade com o nome do seu filho, Enoque. O que tem essa passagem aqui? Eles defendem que as filhas dos homens são as descendentes de Caim. Só que a palavra original, filhas dos homens, é Benai Adam. Quem é Adam? É Adão. Quando a Bíblia trata com a linhagem de Caim, ela não usa a palavra Benai Adam. Por isso que eu entendo que não é a melhor interpretação. Quer ver uma outra passagem? Gênesis 5, versículo 4. Pulei. Não, vamos partir, não vamos no 4 não. Vamos lá, versículo 6 e 7. E viveu Sete 105 anos, e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. O termo aqui não é Benai Elohim. É o termo que aponta, filhos de Sete, filhos de Caim. Não tem nada a ver com o texto. A palavra, veja, as genealogias que nós temos, tanto de Caim, como de Sete, como de Adão, não aparece nem o termo Benai Adam, nem o termo Benai Elohim. Então eu entendo que pelo argumento da língua, não é a melhor explicação. E eu acho que esse é um argumento muito forte. Eu não posso pegar uma palavra que nunca foi usada para aquilo e dizer que aquela palavra quer dizer isso. Agora existe um segundo problema. Inclusive eu já falei desse assunto aqui na igreja. A gente sabe pela Bíblia que toda a linhagem de Caim morreu no dilúvio. Correto? Quem sobreviveu ao dilúvio? A linhagem pura de Noé. A Bíblia fala, Noé era perfeito em suas gerações. Então na arca havia 8 pessoas, essas 8 pessoas eram da descendência de Sete. Todo mundo aqui nessa sala, e todo mundo que vive no planeta hoje, é setista. Depois do dilúvio, nunca mais teve um caimita. Todos os caimitas morreram no dilúvio. Então veja que interessante. Se o problema da raça humana foi que misturou a linhagem que teme a Deus com a linhagem de Caim, os gigantes tinham que ter desaparecido. Essa é a pergunta que não quer calar. Vocês entendem o problema? Juntou a linhagem de Sete, juntou a linhagem de Caim. Nós estudamos junto que crente não se mistura com ímpio. Só que quem defende essa visão fala o seguinte, que os gigantes foram resultado desses casamentos. Os chamados caídos. Se não existe mais nenhum caimita aqui na Terra, você concorda que depois do dilúvio não tinha que ter mais gigante? Não é uma boa pergunta? Como que não tem mais caimita e continua tendo gigante? Quer ver que interessante? Vamos abrir Gênesis capítulo 14. Olha que interessante. Gênesis 14, versículo 5. Guerra dos 4 reis contra os 5, né, Adélia? Mas pode ser a guerra dos 5 reis contra os 4, não tem problema. Gênesis 14, 5. Olha que interessante. E ao 14º ano, veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote e Carnaim, e aos Zuzins em An, e aos Emins em Savé Quiriatim. Até aqui. Gente, sabe quem eram os Refaíns, os Zuzins e os Emins? Gigantes. Homens de grande estatura. Sabe quantos anos aqui após o dilúvio? 350 anos. Aqui Abraão estava com uma idade entre 75 e 90 anos de idade. Os gigantes já tinham reaparecido. Se toda a linhagem de Caim morreu no dilúvio, e esse foi o problema da terra, como que o gigante reapareceu?
E, gente, aí você vai falar, não, foi um caso isolado. Será que foi um caso isolado? Vamos avançar um pouco mais. Livro de Números, capítulo 13. Vamos à frente. Alguns desses versículos aqui, eu já li com os irmãos em outros estudos. Quando nós estávamos estudando a Epístola de Pedro, a segunda Epístola de Pedro. Números, capítulo 13. Diz assim, 13, versículo 33. Aqui é a narrativa dos espias que foram mandados espiar a terra. Eles falam o seguinte: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Se Benai Elohim com Benai Adam trouxe gigante, como que eles reapareceram? Gente, aqui, nós estamos mais ou menos aqui, exatamente há uns 1.800 anos do dilúvio. Entre 1.500 e 1.800 anos de dilúvio. Olha o que os vigias falam. Não tinha só os gigantes. Tinha descendente dos gigantes. Eram os chamados filhos de Anak. E aí o que acontece com esses caras? Vamos para Deuteronômio, capítulo 2. Olha que barato. Deuteronômio 2. Versículo 3. Será que eu puxei errado aqui? Deuteronômio 2, versículo 3. Ixi, eu puxei o texto errado. Vamos, Deuteronômio 2, versículo 20. Ó. Também essa foi considerada a terra de gigantes. Antes nela habitavam os gigantes. E os amonitas os chamavam zanzumins. Ó, mais uma raça de gigantes. Um povo grande, numeroso e alto como os gigantes. E o Senhor os destruiu de diante dos amonitas. E esses os lançaram fora e habitaram em seu lugar. Assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os Oreus. E eles os lançaram fora e habitaram no lugar deles, até esse dia. Veja que interessante, quem são os amonitas? Ló, quando saiu de Sodoma e Gomorra, no caminho da saída de Sodoma e Gomorra, os anjos tinham dado uma ordem: não olhe para trás. A mulher de Ló olha para trás e foi convertida numa estátua de sal. Por que a mulher de Ló olhou para trás? Tiago, irmão de Jesus, explica. Porque ela tinha o coração no mundo, ela tinha o coração em Sodoma. Olhou para trás e virou estátua de sal. Ló e suas filhas foram morar numa caverna, em vez de procurar o seu tio Abraão. O que as suas filhas fizeram? Embriagaram o pai, se deitaram com o pai e engravidaram. Desse relacionamento vieram dois povos, um deles era os amonitas. O que Deus fez? Usou a mão dos amonitas para matar todos aqueles gigantes, deu a terra para os amonitas. Gigantes. Vocês entendem o problema que isso aí gera? Se eu digo que a linhagem de Sete misturou com a de Caim, e a consequência daquilo foi gigante, tinha que ter sumido os gigantes, porque não tem mais nenhum caimita na terra. Nenhum, veja, com todo respeito, veja, a visão é bíblica. O pessoal que a gente está falando é gente com muito mais capacidade hermenêutica. Mas ninguém consegue me responder essa pergunta. Se o problema foi misturar com a linhagem de Caim e não tem mais linhagem de Caim, por que surgiram os gigantes? Não tinha que ter mais. E tem mais narrativa na Bíblia, quer ver? Deuteronômio 3, versículo 11, olha que interessante. Porque só Og, o rei de Bazã, restou dos gigantes.
Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá dos filhos de Amon? De 9 côvados o seu comprimento e 4 côvados a sua largura, pelo côvado comum. Gente, a cama do cara, do Og, tinha 4,5 metros de comprimento e 4 metros de largura. 9 côvados, o côvado comum tem 50 centímetros, o outro côvado tem 45, aqui é o côvado comum. Você imagina o tamanho do homem, desse reino? Uma cama de 4,5 metros. Aí você fala, mas nós vimos narrativa que os amonitas destruíram os gigantes, pessoal, os reis lá destruíram os Zuzins, os Emins, os Anzumins, tudo isso. Não. Josué, quando chegou na Terra Prometida, mais de 80 anos depois, o que ele encontra? Quer ver? Vamos abrir. Josué 12. Próximo livro. Eu devia gravar essa palavra, no rastro dos gigantes. A Bíblia tem uma documentação enorme. Aí você vem perguntar, fala, mas irmão, pô, legal, bacana, o que tem de prático isso? Gente, com certeza, quando a gente vê um gigante, algo não está bem. Por quê? Porque gigantes, eles têm que vir de uma mutação genética. Não é o Júlio que é grande, não é o Fábio que é grande. Hoje em dia, quando você vê gigante, os caras têm 2,60 m, 2,70 m, é por causa de uma doença genética chamada gigantismo. Tem que ter uma mudança no gene. E o que tem a ver com isso? O que tem a ver com isso é que antes do dilúvio, o material genético era puro. Não tinha sido corrompido ainda. Eles estavam muito próximos de Adão. Não tinha como aparecer aquilo. E existe um outro problema. A Bíblia fala, no livro do Gênesis 1, cada um reproduza conforme a sua espécie. Como que ser humano vai reproduzir tão próximo de Adão? Gigante, com nome diferente ainda. O que quer dizer Benai Adam? Filho de Adão. Quem é filho de Adão? Eu e você. Nós somos filhos de Adão. O que quer dizer Benai Elohim? Nós vamos ver até semana 4, domingo. Filhos de Deus. A palavra é usada com seres espirituais. Não tinha como haver uma mutação genética. Entenda, a Bíblia fala, cada um reproduza segundo sua espécie. Aí você vai falar, mas irmão, a gente tem a mula, a gente tem o burro, correto? A gente tem o ligre, que é a mistura do leão e do tigre, certo? Não tem os híbridos. Eu falo a verdade, irmão, só que é o seguinte, híbrido não reproduz. Você conhece algum filho de mula, João? Carlinhos, você conhece algum filho de burro? Não tem. Porque não reproduz. O que o Gênesis 6 fala? Que havia gigantes e após eles entrarem as filhas dos homens, produziram outros gigantes. Esse aí reproduzia. Então não é um híbrido. É um outro ser. Com outra constituição, com outra formação. São indícios muito fortes. Veja, essa pergunta ninguém responde. O dia que responder, eu vou chegar para os irmãos e falar, irmãos, estava errado. Me responderam a pergunta. Só que ninguém responde como que ressurgiu o gigante. Na verdade, tem gente que responde, mas isso nós vamos ver só domingo. Porque o que a gente vê aqui? Um quadro extremamente corrompido nessas sociedades. Lembra o que eu falei? Quando aumenta o pecado, traz juízo. Veja, essas sociedades de gigantes, Deus arrancou elas. E nem usou Israel. Usou Amonita, usou os filhos de Esaú, usou reis lá da Mesopotâmia. Por quê? Porque havia alguma coisa errada com esses gigantes. Gente, aonde aumenta o pecado? Vem juízo.
Muitas das coisas que a gente passa aqui no Brasil, que a gente passa no mundo, é juízo de Deus por causa do pecado. Muitas das coisas que a gente passa na nossa vida é consequência de pecado. Deus vem e arranca tudo. Passa o trator, arranca com raiz e tudo. Ainda mais se você é um eleito. Porque se você é um eleito, Deus tem um compromisso, que Ele começou a boa obra, vai terminá-la. Começou a pecar, vai arrancar suas orelhas, mas vai chegar no ponto final. Você pode ter certeza. Como eu costumo dizer, não é uma maneira muito simpática, vai ralar a fuça no chão. Mas que você vai chegar lá, você vai chegar lá. Por quê? Porque ninguém é mais duro do que Deus, é o que a gente vê aqui. Deus usou nações ímpias para desarragar aqueles caras. Por quê? Porque eles não podiam ficar. Aonde os gigantes apareceram, eles não podiam ficar. No domingo nós vamos ver o que aconteceu, que eles desapareceram de vez. Porque olha aqui que interessante. Já mais de 1000 anos após o dilúvio, Josué, quando vai entrar na terra, olha o que ele cruza. Josué 12, versículo 4. Diz assim. Olha que barato. Como também o termo de Og, rei de Bazã, que era do restante dos gigantes, e que habitava em Astarote e em Edrei. Quem é o restante dos gigantes? É o que sobrou dos massacres. Então a Bíblia mostra que a gente não sabe de que maneira esse camarada escapou. E se tornou rei em Bazã. Lógico, quebrava a cara de todo mundo, até eu vou ser rei assim. Você vai discutir com um homem de 3,80 m de altura, guerreiro experimentado. E aí o que acontece? Continuando a leitura, versículo 5. E dominava no Monte Hermon, e em Salcar, e em toda Bazã, até o termo dos Gerzureus e dos Macateus, e metade de Gileade, termo de Sion, rei de Hebron. Esse Sion é outro gigante. O que ele era? Um rei. Quem eram os varões de renome antes do dilúvio? Gigante. Que eram o quê? Reis. O que a gente percebe? Gente, o mundo é dominado por pecadores. A maioria das autoridades do mundo é ímpia. A gente só consegue viver livre, de maneira tranquila, aqui nessa terra, se Deus nos der graça. Porque a maioria dos caras que estão no poder, muita gente é corrupta, muita gente massacra, muita gente mata de maneira indireta e maneira direta. Vai chegar um momento, esse massacre vai vir contra a igreja. Esse momento está se aproximando. Para vocês terem uma ideia, os irmãos sabem que eu trabalho com Bíblia. Então tem duas editoras muito grandes na cidade de Nashville, nos Estados Unidos. Uma é a Zondervan e outra é a Thomas Nelson. Acho que a Thomas Nelson é a maior vendedora de Bíblias do mundo. Um camarada homossexual entrou na justiça pedindo uma indenização de $4 milhões, porque ele dizia o seguinte, que as palavras da Bíblia que condenam o homossexualismo fizeram com que ele sofresse preconceito na sua família. E como essas empresas lançaram uma versão onde a palavra que falava do homossexualismo foi mudada, ele alegava que a Bíblia era um livro mentiroso que causou homofobia e inclusive nesse processo ele colocou a morte do amigo dele, que ele disse que foi morto por homofobia. Você vai falar, eu entendo, o cara é filho de Belial, eu entendo, mas o que eu não entendo é o juiz acatar o processo. Está rolando o processo, gente. Se você está na internet, a escola Charles Spurgeon tem um canal chamado Direito Jurídico. Tem pastor indo a julgamento por pregar na praça. Eu vi um velhinho na Inglaterra, deu vontade de chorar. Um velhinho negro, já não é fácil ser negro no mundo ocidental, de aparentemente uns 70 anos, estava pregando no centro de Londres. De repente, 2 policiais falaram, o senhor tem que parar de pregar porque o senhor está incomodando as pessoas. Aí o velhinho chegou e falou, mas moço, eu não posso parar de pregar, a Constituição me dá esse direito. Sabe o que os policiais fizeram? Algemaram o velhinho, colocaram dentro do carro e soltaram ele a quilômetros de Londres.
sem dinheiro no bolso, sem nada. E quiseram tomar a Bíblia dele. Aí o velhinho ficou macho, algemado de tudo. Uma Bíblia vermelha, surrada. E aquele homem chorando, conseguiu parar o carro, explicou a situação e levaram ele de volta embora. 2 pastores chegaram até, o caso deles chegou à Suprema Corte Americana. Foram processados por pregar a Bíblia em praça pública. Existem países que estão querendo que você não pode mais pregar a Bíblia de maneira pública. Por exemplo, eu estou pregando, chegou a Bruna, se a Bruna se sentir incomodada, pode me processar. Esse tempo está chegando. Por quê? Os filhos de Belial. A Bíblia fala, pessoas que possuem demônios, anticristo. O espírito do anticristo já opera. Isso aqui que a gente vê aqui, que teve que vencer no braço, nós vamos ter que vencer em oração e vamos precisar da graça de Deus. E vai chegar um momento em que essa graça de Deus vai servir só para nos manter vivos. Porque muitos de nós vão ir presos. Muitos de nós vão ser judiados. Alguns de nós vão passar fome. Nós estudamos isso no Apocalipse. Por quê? Por causa dessa contaminação, desse pecado. O que a Bíblia retrata aqui, gente, nós estamos falando de 4.000 anos atrás, mas é atual. É que hoje em dia, no domingo eu vou mostrar para vocês, não existe mais gigante, mas continua existindo gente possessa de demônios anticristo. E principalmente, nessa área, gente, área de sexualidade, talvez é uma das áreas mais preocupantes que tem, do ponto de vista espiritual. Porque é a área que vem contrária diretamente à Bíblia. Fala de adultério, fala de fornicação, homossexualismo, lesbianismo. Coisa séria. Quer ver o que Josué encontra aqui? Olha que interessante. Vamos lá. Josué 13, versículo 12. Todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei, esse ficou do restante dos gigantes que Moisés feriu e expulsou, confirmando a história. Josué 14, versículo 15. E antes, o nome de Hebron era Kiriat Arba, porque Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Olha que interessante, a Bíblia fala que numa cidade próxima tinha um gigante maior que Og, chamado Arba. Tanto é que o nome da cidade qual que era? Kiriat Arba. Aí você fala, peraí pastor, mas como é que pode? Esse pessoal se multiplicou, começou a reinar no mundo, num monte de lugar, e só saíram a hora que Deus trouxe juízo? Sim. Só foi arrancado à força, só foi arrancado na violência, na base da guerra. Naquela época tinha que ser assim. Hoje, o que a Bíblia fala? A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestes. Como é que eu luto hoje? Vou te dar a palavra: oração. Não tem outro jeito. Oração. A pergunta é, com esse estilo de vida maluco que a gente tem hoje, o quanto você ora? Que tempo você tem de orar? Antigamente se tinha mais tempo, não se tinha? O pessoal podia parar meio... primeira coisa, 5 da manhã estava de pé. 7 da noite tinha ido dormir porque não tinha luz. Não tinha internet, não tinha televisão, não tinha um monte de coisa. Trabalhava perto de casa. Como o irmãozinho ia orar. Aí você pode falar, nossa, que bom, pastor, agora eu sei porque que eu não oro. Não é justificativa. Eu pergunto, quando vem as batalhas suas, você é o primeiro a se colocar em oração? Quando vem as lutas. Estava conversando. Quando você vem para a igreja, nós temos meia hora antes, a gente começa o pedido de oração. No domingo é menos, é 15 minutos. Mas você faz seus pedidos de oração. Você coloca diante de Deus as suas súplicas, as suas petições. Quando você se vê numa dificuldade, você faz uso da oração corporativa da igreja. E você joga para
o grupo de oração da igreja, eu aprendi com o pastor Aloísio. Se você quer saber o quanto você depende de Deus, é fácil saber o quanto você ora. Quanto mais oração, olhem para mim, acabou de cair um gigante, mais dependência de Deus. Quanto mais oração, mais a mão de Deus se move. Quanto mais oração, mais a minha fé cresce, porque a oração respondida muda a fé. Mas o que a gente faz hoje? Gente, ó, na boa, tá? E não pense que eu estou entrando em choque com os irmãos, mas é minha responsabilidade falar. Os irmãos oram muito pouco. Nosso grupo de oração é uma vergonha. Quando a gente posta uma oração, a gente vê meia dúzia de amém. Ninguém sequer tem o trabalho de falar, Senhor, tu sabes, e colocar o amém ali no grupo. Gente, é uma vergonha. Não é correto fazer. Sabe o que você está dizendo? O pedido de oração do grupo da igreja não me interessa. Eu não estou nem aí. Sabe o que eu estou dizendo? Está errado. Nós vimos juntos. Obedecei a vossos pastores, porque zelam pelas vossas vidas. O tempo todo eu estou falando. Gente, ora junto, faz uma oração. Vocês querem saber qual é a minha oração? Vou falar minha oração pela Andriele. Não, pela Andriele. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor conhece essa menina. Coloca a mão nessa cesariana dela. E ajuda o pai dela, esse irmão, a ter essa notícia desse câncer. Em nome de Jesus, amém. 9 segundos. Ah, você é pastor, mas eu também tenho o que fazer, mas orei. Como é que fica isso, gente? A gente coloca um pedido de oração e ninguém responde. Como é que fica quem colocou? Imagina você está na maior roubada. Você está na maior dificuldade, você põe lá um pedido de oração, 5 irmãos respondem. E aí depois eu venho chegar e venho falar, nossa, a nossa igreja precisa ter mais unidade. Gente, uma igreja tem que ter unidade de oração. Uma igreja tem que ter unidade doutrinária, depois o resto vem. O que a gente faz? Nós estamos deixando um e o outro solto. Um e o outro passando dificuldade. Um e o outro passando luta. E não temos nos cobrido em oração uns aos outros. E o bicho está pegando. Será que os irmãos perceberam que estamos em batalha espiritual? Será que os irmãos perceberam que, de algum modo, sempre faz mais ou menos uns 50 dias que ora um tem luta, ora uma criança fica enferma, ora um casal discute, ora alguém esfria na fé, ora alguém se afasta da comunhão, ora alguém tem uma luta. E aí o que acontece? Nós estamos prostrados, estamos parados, não estamos reagindo. Sendo o seguinte, a oração da igreja não é para ganhar território, o território já foi ganho. A oração da igreja é para se manter aqui, ó, travado, daqui não passa. Como é que vocês acham que Jesus Cristo fica? Veja, Deus é Deus de decretos. E Deus já decretou todas as coisas. E dentro desses decretos, Ele decretou que a gente tem que orar. Como é que você acha que Deus fica com um filho que não ora? Vocês acham que isso é bacana? Vocês acham que isso é digno de galardão? Porque veja, talvez o pessoal não entendeu muito bem o tipo de evangelho que nós estamos propondo é o evangelho bíblico. E evangelho bíblico hoje em dia causa estranheza. Por quê? Porque o evangelho bíblico, ele vai falar e vai estar baseado num tripé. Comunhão na igreja, leitura bíblica e oração. Evangelho moderno está baseado em quê? Frase de efeito, show e heresia. Eu pergunto, o que você quer? Por que você acha que Deus plantou você numa igreja como essa? Para quê, gente? O básico é orar. A gente precisa orar uns pelos outros. Todo mundo passa a luta. Olha para o seu trabalho, olha para a sua casa. Olha as dificuldades que nós temos. Nós precisamos abrir nosso dia com oração. Nós precisamos passar durante o dia orando. Nós precisamos fechar o dia orando. Precisamos orar uns pelos outros. A gente precisa um do outro. Quando eu chego aqui na igreja, eu até entendo. Alguns irmãos têm vergonha de orar em público. Agora, ter vergonha de fazer pedido para que o nome do nosso Deus seja glorificado.
Tá tudo bem. Não tem nada para pedir. Nossa, preciso dessa unção na minha vida, porque eu tenho um monte de coisa para pedir. Entende? Então, outro dia eu estava conversando com alguns irmãos. Falei, irmão, não tem nada para pedir? Aí o irmão olhou para a minha cara assim, eu percebi que ele não tinha se atentado para aquele problema. Gente, o maligno, ele trabalha na forma de nos cegar. Às vezes eu não vejo a necessidade daquilo e quando eu vou ver, estou enredado. Aí, Sabrina, começa a sumir roupa de criança, começa a sumir um monte de coisa, a casa virou assim, fala, meu Deus, meu dia tinha que ter 30 horas. Provavelmente um pouco de oração iria ajudar. Você vê como é importante a comunhão. Vou usar o seu exemplo, André, com licença. André descobriu uma enfermidade. Aí a gente conversando aqui no nosso cafezinho, falando, por que você não faz acupuntura? Gente, foi tiro certo, não foi? Agora, por que esse tiro foi dado? Deus, na sua soberania, iluminou nosso pensamento numa pergunta, numa convivência normal, tomando café. Mas veja, a gente ora pela Andriele. Quem é que Deus vai usar? Vai usar aqueles que oram. Quando eu oro segundo o coração de Deus, eu vou me tornando mais íntimo do Senhor. Ele me torna mais íntimo. Tem um monte de oração que eu faço que é tudo potocada, não tem nada a ver. Deus nem responde. Mas as orações são conforme a vontade de Deus. Ele coloca todas. Gente, essa guerra aqui. Agora, o que eu podia fazer? Eu podia estar por outro lado, falar, irmão, você vai derrotar o gigante. Levanta aí, pisa na cabeça do gigante. Vamos fazer o ato profético. Vou ungir sua casa, o gigante vai cair. Tem um monte de gente enganado, correndo atrás desse tipo de unção. Não vai acontecer nada. Na verdade, a unção que acontece alguma coisa é aquelas irmãzinhas, aqueles irmãozinhos, velhinho, que não sabe nem ler a Bíblia direito, mas que o joelho está calejado de tanto orar. E a mão de Deus se move segundo sua soberania. Sabe por que nós fomos salvos? Primeiro, porque fomos eleitos na eternidade passada. Mas Deus usou a ferramenta de irmãos cheios do Espírito Santo orar pela nossa salvação. Porque a gente era tão casca-grossa. Você conhece isso bem? Você sabe que você também conhece isso bem. Gente que vive ali, joelho no chão. Entende? Gente consagrada. Estou falando porque os irmãos cresceram na igreja. Tem pouca história para contar, irmão Antônio? Tem pouca história para contar, sua mãe? Mas, também já apanhou, também já passou problema. Mas está firme ali, constante, de maneira simples. Gente, desperte. A batalha está na nossa cara. Nós estamos passando uma série de problemas. Precisamos orar mais. Quando eu vinha fazendo essa palavra, eu falei, Senhor, legal, o gigante passou, linhagem de Sete, linhagem não sei o quê, mas o meu coração pulsava, oração, batalha de oração, orar, interceder um pelos outros, correr atrás. Veja, se eu não for falar de oração, numa palavra que fala de guerra, que fala de gigante, de gente encapetada, vou falar quando? E realmente eu tenho sentido uma necessidade muito grande de orarmos mais. Josué entrou aqui na Terra Prometida na maior campanha militar do povo de Israel. Mas os irmãos lembram qual foi o primeiro ato quando ele foi passar o Rio Jordão? Alguém lembra? Vou relembrar para os irmãos. Os levitas pegaram a arca. E assim que eles colocaram o pé na água, o Rio Jordão estava na época da cheia. O Rio Jordão, o rio, naquela parte tem mais de 2 metros de altura quando está cheio. A água parou que nem um muro, assim que os levitas pisaram. Os levitas pararam no leito do Rio Jordão e todo o povo passou. Assim que o povo passou, foi pego 12 pedras do rio e fizeram um altar em adoração ao Senhor, um memorial. O que os levitas representam? Os levitas faziam o sacerdócio. O que Pedro nos ensina? Quem é o sacerdote?
Vós sois nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. O sacerdote hoje sou eu. O que o sacerdote faz? O sacerdote leva as necessidades do povo a Deus. O sacerdote traz a voz do povo pela pregação do evangelho. Não que eu seja sacerdote, eu sou um cristão. Mas Deus me usa para trazer a vontade do Senhor através da pregação da palavra para os irmãos. Mas isso não é só comigo. Julião, está lá na sua casa, tem uma encrenca que você tem que pegar, você tem que ser um cara cheio de Bíblia e saber pelo menos o que a Bíblia diz. Pode ser que não saiba o endereço. Mas quando vai conversar com Miguel, ó filho, não faça isso, porque a palavra de Deus isso, isso e isso. Quando vai discutir com a esposa discutir com o marido, vai para a palavra. Mas espera aí, o que Deus fala? Vamos orar junto? Dá a mão aqui, vamos orar. Isso é vida cristã. Isso é o que a gente tem que fazer. Eu quero ver o casal que está vivendo em pé de guerra, que parar para orar junto, se a coisa não vai mudar. Eu quero ver a casa que está passando por um problema de frieza, de dificuldade espiritual, de dificuldade da vida, se não orar junto, se Deus não vai mover. Eu quero ver vocês que passam por situação. Você, no seu caso, agora ficou mais sozinho, mas você tem a igreja para orar junto. Quero ver se orar, se a mão de Deus não move. Com certeza move, gente. É a nossa maior arma. Efésios 6 fala isso. Revestivos de toda a armadura de Deus. Não é folclore, a armadura é para ser vivida. Entendeu? É isso que nós precisamos fazer. Por quê? Porque esses gigantes, eles estão o tempo todo em volta da gente. E eles insistem em retornar. Quer ver que interessante? Olha que barato. Para encerrar. Josué capítulo 11. Versículo... Me perdi, 22. Olhem por mim, irmãos. Josué 11, 22. Diz assim: nenhum dos anaquins foi deixado na terra dos filhos de Israel. O que está falando aqui? Que quando Israel entrou, nenhum dos gigantes ficou. Mas olha a continuação do versículo. Somente ficaram alguns em Gaza, em Gate e em Asdod, 3 cidades dos filisteus. Em vez de Israel exterminar tudo, alguns restaram. Ao nome das cidades: Gaza, Gate e Asdod. O que acontece? Quando você não elimina os seus inimigos até o fim, em oração, sendo firme. Por exemplo, eu era mentiroso. Quando eu fui salvo, eu mentia para mim mesmo. Quando eu entendi que aquilo era pecado, que o diabo era o pai da mentira, eu tive que vencer a mentira. Vendedor, né, meu amigo? Eu tive que ser radical, eu tive que ir até o fim. Se eu não fosse até o fim, eu não venceria a mentira na minha vida. Eu fui que nem o cigarro. Eu tive que lutar contra o cigarro. Não vou pôr na boca. Não quero essa porcaria. Tive que lutar contra o cigarro. Fui até o fim. Quando eu não vou até o fim, no casamento, na vida profissional, na vida de oração, na maturidade espiritual, olha o que acontece. Vamos lá. Próximo livro, mais à frente. 1 Samuel 17. Erasmo, me faz um favor. Deixa aberto aí Josué 11, 22, tá? 1 Samuel 17. Olha que interessante. Primeira Samuel 17, versículo 4. Diz assim. Vamos ler o 3. E os filisteus estavam num monte de um lado, e os israelitas estavam num monte do outro lado, e o vale estava entre eles. E então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate,
que tinha em altura 6 côvados e 1 palmo. Da onde era o gigante? De Gate. Está aí na lista lá das suas cidades. Para onde fugiram os gigantes? Para Gate, Gaza e Asdod. E Asdod. Gate, Gaza e Asdod. Ah, Senhor, eu não venci a mentira. Ela vai vir me esbofetear a cara. Ah, Senhor, eu não venci o mau gênio. Ele vai vir me esbofetear a cara. Ah, Senhor, eu não venci a apatia espiritual. Ela vai vir me esbofetear a cara. Vou te dar mais um versículo para sustentar. 2 Samuel, próximo livro, capítulo 21. Estou marcando aqui, abrindo em 1 Samuel 21. 2 Samuel 21. Gente, isso aqui é uma lição muito séria. Versículo 15. O texto é um pouco longo, mas tem que ser todo lido. E vieram. Não, estou no 20. 15. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi, e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre, e que cingiu uma espada nova, intentou ferir Davi. Porém Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, e feriu o filisteu, e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não se apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu depois disso, que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Guzazita, feriu Asaf, que era dos filhos do gigante. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e em Elhanã, filho de Jarel-Legim, o Belemita, feriu Gorias, o Giteu, de cuja lança era haste como órgão de tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gate, mesma região, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, em cada pé outros 6. 24 ao todo. E também esse nascera do gigante. Olha o que ele fazia: injuriava Israel. Porém Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Esses 4 nasceram do gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Gente, aqui, quando eu leio o Antigo Testamento, ele tem toda uma teologia própria. Mas eu aprendo aqui no Antigo Testamento o quê? Houveram gigantes, guerreiros de renome. O porquê eles surgiram, eu vou mostrar a tese que a gente acredita domingo. Não é o ponto aqui. Esses caras foram eliminados. Mas alguns deles escaparam, porque os processos não foram até o fim. O que aconteceu? Voltou para afrontar Israel. Quem é Israel? Somos nós. Gente, entenda, todo o processo da nossa vida que não vai até o fim, não tem bênção plena. Se você não pegar os seus inimigos pessoais, se você não pegar aquilo que é contrário à palavra de Deus na sua vida, não tratar de maneira radical, de maneira a erradicar tudo aquilo. Falei hoje de oração, tenho falado da leitura bíblica, já falamos de casamento, já falamos de filhos, já falamos de trabalho. O tempo todo nós estamos falando de uma área espiritual que precisa ser desenvolvida. Entenda, quer ter vitória? Vai até o fim. Como meu primeiro pastor falava, e volte com a cabeça dos seus inimigos na mão. E ele usou muito bem a ilustração de Davi. Quando Davi matou Golias, em vez dele voltar a comemorar, acertei a pedra, não, ele correu em direção ao gigante e cortou a cabeça. Esse aqui não vive mais. Esse aqui já era. Que nem a mentira na minha vida, que nem o cigarro, que nem todas essas áreas que a gente tem na nossa vida. Se você não for até o fim, essa área vai ressurgir e vai vir te injuriar, vai vir esbofetear o seu rosto. Por quê? Deus só tem bênção plena para quem vai até o fim. Em cima disso, o que eu espero de você? Que você saia daqui, primeiro,
parando para pensar na sua vida de oração. Porque a nossa arma hoje é oração. Se você quiser vencer o inimigo até o fim, você vai ter que orar. Você vai ter que bater na porta. Vou dar o testemunho pessoal meu. Ontem, por exemplo, estava tudo bem. A Paula veio falar comigo. Eu respondi para ela de uma maneira educadamente, levemente, polidamente, irritada. Ela olhou para minha cara e falou: amor, tá irritado? Eu parei para pensar e falei: não, amor, desculpa. Da onde veio aquilo? Não havia um motivo, não havia nada. Mas são inimigos que vêm para nos esbofetear. Pode ver, na nossa vida, sempre tem alguma coisa que você pensou que venceu. Quando você vai ver, ela vem dar uma pula-chave na sua cara. Como que eu trato com isso? Gente, primeira coisa, cara no pó, orando. Gente, seja humilde. Às vezes não precisa dizer o quê? Olha, eu quero pedir oração pela minha vida espiritual. Acabou, não precisa se expor. Mas peça. Às vezes você vai precisar de um irmão próximo a você que ore junto com você em concordância. Para fortalecer. No domingo, nós vamos estar iniciando uma campanha de jejum e oração de 21 dias. Eu vou explicar os detalhes. É uma grande oportunidade de você colocar tudo isso que está te afligindo em oração, de uma maneira séria, diante de Deus. E juntamente com a igreja, onde Deus te plantou. Você está numa vida de oração para que esses inimigos que vêm te afrontar não voltem mais. Porque olha, do mesmo jeito que de uma maneira militar, por problemas que nós vamos ver, os gigantes voltaram, os problemas da nossa vida são cíclicos. E vira e mexe, eles voltam, eles vêm para nos assolar, se a gente não derrotar eles completamente. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus,